Então, vamos lá, para a hora da demo. Aqui na tela é um exemplo de um chat, né? Vocês responderam hoje no começo, né, da sessão. Então, basicamente, aqui é a nossa ferramenta proprietária de coleta de questionário. Vocês vão ver que aqui a gente está usando o tema de Harry Potter, mas pode ser qualquer um. Então, tudo pode ser editado, o visual, a fonte, né? Vocês estão vendo que tem uma luzinha que está girando. E por que ele está bem centralizado assim? Porque hoje ele é feito para estar otimizado para o celular, para o mobile. Então, ele fica bem aqui centralizado na tela. Então, aqui é uma experiência, por exemplo, de resposta, que eu vou poder ir respondendo. Vocês já tiveram essa experiência. Tá? E aí, o que é legal? No final do questionário, vocês vão ver que vocês não precisaram criar conta, não precisaram basicamente nada, é uma experiência muito parecida, então, equivalente a um formulário. E depois, o usuário ele é convidado, se ele quiser criar uma conta na plataforma, né, para responder pesquisas que, em troca disso, ele vai poder gerar moedas e trocar por recompensas. Tá? Então, aqui na tela, vocês estão vendo, basicamente, a sessão inicial da Galaxy. Né? Então, toda semana a gente tem, pelo menos, 2 grandes pesquisas, falando dos temas mais diversos. Então, por exemplo, né, então a gente está com pesquisa de carnaval, pesquisa do Oscar, a gente tem pesquisa do Big Brother Brasil, e pesquisas como essa aqui, por exemplo, de Grey's Anatomy, que, na verdade, a gente começa falando de um seriado, mas, no fundo, a gente está perguntando de hábitos de cuidado, de idas ao médico, inclusive consumo de remédios, justamente para usar a linguagem, né, que o Pietro e o Eduardo comentaram, uma linguagem muito mais leve, lúdica ou divertida, para fazer as perguntas. E vocês vão reparar que tem esses cadeados. Então, na verdade, o que isso acontece? Uma vez que você cria uma conta, você pode responder só uma pesquisa por dia na plataforma. Isso é justamente também para desincentivar uma resposta em massa, basicamente, dos usuários que têm conta. E uma vez que você termina uma pesquisa, você vai juntar essas moedinhas aqui que vocês estão vendo na direita, não sei se dá para ver aqui em cima, onde está meu mouse. E aí, para que servem essas moedas? Então, você tem aqui a nossa loja, só que, ao clicar na loja, o usuário ele é promptado com uma pergunta do dia, uma pergunta super simples, né, como, por exemplo, quais dessas marcas de autocuidado você conhece? E aí temos aqui, então, por exemplo, Natura, Boticário, Gillette e Rexona. E eu respondo. Então, ao responder, ele me avisa aqui que eu tenho esse limite de um resgate por dia que eu posso realizar, e eu tenho todos esses prêmios aqui à disposição. Então, a gente vai ter, por exemplo, Spotify, Zé Delivery, Uber, PlayStation, Google Play, a Steam. E isso aqui é basicamente um marketplace que a gente pode adicionar qualquer prêmio aqui super tranquilo, né, ou plugar em outras soluções. Então, por exemplo, se a empresa tiver cupons de desconto que ela queira distribuir aqui dentro para os consumidores, qualquer coisa desse tipo, a gente também consegue fazer essa gestão e distribuição de incentivos para usuários reais, né, para respondentes. E aí, o que é interessante? A gente não tinha nenhuma fricção para a criação da conta, como eu comentei para vocês, mas na hora que o usuário ele vai tentar sacar um prêmio, ele basicamente vem aqui, ele precisa fazer o KYC dele. Então, ele tem que colocar o nome completo, CPF, data de nascimento, uma série de outros dados aqui. Esses dados, nós utilizamos um birô que vai conferir esses dados, né, com o Registro Nacional Brasileiro e, basicamente, né, ver aqui se o Daniel é o dono do CPF 411, etc. Caso isso não bata, o usuário ele não consegue finalizar a conta e, basicamente, ele não consegue tirar nenhum prêmio nem responder mais nenhuma pesquisa. E a gente também sabe que ele, basicamente, não completou e a gente descarta as respostas deles, né, do pool de respostas. Isso para quê? Porque a gente quer garantir que apenas um usuário tenha uma conta e que toda a resposta venha de um usuário real. Né? Então, a gente faz toda essa parte. O Pedro também comentou por cima, mas durante a experiência aqui de resposta do questionário, então a gente desenvolveu sistemas proprietários que conferem o IP, conferem também basicamente o fingerprint do device, então para garantir que o usuário ele não está respondendo de múltiplos devices, e também a parte de comportamento de chute ou de resposta muito rápida, toda essa parte, ou até de falsos positivos, né, como, por exemplo, um usuário que falar que ele tem 135 anos, ou alguma coisa assim que, né, até onde eu conheço, não é possível, então a gente também descarta para que a gente tenha a maior qualidade desses dados que a gente está gerando. Tá bom? Então, o resumo é isso, né? A gente tem toda uma parte de gestão de notificações, né? E uma série de outras coisas aqui também da conveniência, né, do usuário, mas, em resumo, acho que a parte mais relevante da parte de coleta é isso aqui, tá bom? E aí, com isso, o que a gente faz? Então, esse aqui é o nosso back-office. Vocês vão ver que cada imagenzinha dessa, né, cada desenho desse aqui, ele foi uma pesquisa real que a gente coletou com usuários reais, tá? Então, você vai ver que a gente usa, como eu comentei, né, todos esses temas divertidos, né, filmes, seriados, para justamente a gente aumentar o engajamento e as respostas, tá? E uma vez que a gente tem essas respostas coletadas, o que acontece? Né? Então, esse aqui é um exemplo de uma pesquisa real que a gente fez sobre o tema de betting, né, sobre o tema de apostas. Então, vocês vão ver aqui, deixa eu tentar dar um zoom para ver se dá uma melhorada.
que a gente tem 2.321 usuários reais, que responderam 64.984, né, vezes, ou respostas, basicamente, totais. E, com isso aqui, a gente fez todo o processo, né, de clusterização, que eu vou mostrar aqui uma imagem, que é isso aqui. Né? A clusterização, então, ela ainda não usa AI, ela não é generativa, né? Na verdade, ela busca esses padrões, ela agrupa, ela encontra dentro de uma amostra de pessoas quem são os grupos. Né? Então, por exemplo, aqui, o que a gente tem? Além dos demográficos atitudinais, como idade, renda, endereço, a gente tem basicamente o driver principal era aposta ou não aposta, né? Porque era uma pesquisa aqui focada nesse assunto, e esse é o principal decisor, geralmente, então, de um cluster. É uma variável comportamental, demográfica e atitudinal com uma variável de consumo que tem a ver com aquela indústria, com aquele projeto do que a gente está fazendo. E aí aqui mostra um pouquinho de como está distribuídas as diferentes respostas desses dois principais clusters, tá? Visualmente. Aí aqui é uma descrição. Então, só para dar um exemplo, né? Então, por exemplo, então, o cluster 0 representa o perfil de apostadores, majoritariamente masculinos, estudantes, ensino médio, e ele vai fazendo uma descrição completa de site preferido, valor da aposta, uma série de outros fatores que estavam na coleta que a gente realizou. Enquanto, por exemplo, o cluster 1 é composto por indivíduos que não realizaram aposta nos últimos 12 meses, e aí por que eles não apostam, enfim, tudo isso aqui representado. Uma vez que a gente tem os clusters, que são, então, os grupos, o que a gente consegue fazer? A gente consegue vir aqui e gerar as personas sintéticas. E ela pode ser gerada de duas maneiras. Então, a gente pode colocar, por exemplo, aqui 500, e ele vai gerar aleatoriamente ou de acordo com o peso do cluster, dependendo do que a gente escolher. O que isso quer dizer? Né? Se 60% está no cluster 1 e 40% no cluster 0, quando a gente gerar 100, vai ser 140. Ou, se a gente quiser gerar por cluster, né? Vamos dizer que, por algum motivo, a gente queira falar só com os não apostadores. Né? Então, a gente vai aqui e vai gerar 400 pessoas que fazem parte desse cluster. Tá? Ou, na verdade, a gente quer falar com o cluster 0, e aí tanto faz. O que é interessante é justamente quando a gente gera essas personas. Então, as personas, elas são literalmente essa representação de indivíduos. Né? Aqui a gente consegue ver como que estão novamente distribuídas as respostas dos dois grandes clusters que a gente encontrou. Mas deixa eu pegar aqui, por exemplo, um deles, que é o Caio. Então, a gente consegue novamente ver aqui o cluster, quais são as características que ele faz parte. Né? Então, é composto por indivíduos que não realizaram apostas. E aqui a gente vê na direita, basicamente, tudo que ele respondeu, né, em cada uma das perguntas. Né? E aí aqui a gente consegue ver todos esses que a gente gerou. Então, por exemplo, o Gustavo. E aí aqui a gente tem um contexto individual, além do contexto do grupo. Né? Então, a gente tem aqui, é um estudante com ensino médio completo, baixa renda, mora com a família, não tem interesse em apostas online, então assim por diante. Tá? E aí, o que isso gera? Né? Então, além da gente poder gerar esses usuários aqui dessa maneira, a gente tem a nossa interface conversacional, né, que a gente carinhosamente apelidou aqui de biblioteca, no qual você tem aqui os clusters. Né? Então, isso aqui é uma representação já do grupo, para que você possa conversar com esse grupo. Tá? Então, aqui a gente selecionou só alguns para hoje, né, para demonstração, para mostrar um pouquinho. Então, a gente tem algumas características aqui de consumo, que vem falando um pouquinho, então, da coleta, ou do entretenimento, ou da pesquisa que eles estavam correlacionados ali, por exemplo, que era uma pesquisa aqui, no caso, de consumo de seriados e filmes e Marvel, e aí vem as descrições mais demográficas. Então, né, são homens, são solteiros, com renda dessa faixa aqui de 1.000 e 3.000, fãs da Marvel, consumidores fiéis de energéticos, Monster, por exemplo. E aí eu posso clicar aqui para começar essa conversa. Tá bom? E aí aqui a ideia, obviamente, é ser uma visão simples. Né? A gente também já está agora terminando a atualização para ter o tema claro e o tema escuro, e hoje ela já é funcional para 3 idiomas. Né? Então, português, o inglês e o espanhol. Se eu selecionar aqui o inglês ou o espanhol, eu vou conversar com essas pessoas numa outra língua, e justamente aí também que entra o poder da gente usar o LLM, né? Esse Large Language Model, com essa integração no final aqui da interface, permitindo justamente conversar em mais de uma língua de uma maneira muito fácil, né? Sem ter que ter necessariamente coletado isso em outra língua, tá bom? Então, no começo da sessão, aí, a gente coletou uma pesquisa, aqui em fases totalmente de testes, para a gente tentar demonstrar. E essa pesquisa que vocês responderam ali no começo, a gente utilizou para desenvolver aqui um cluster de persona sintética dos presentes aqui do evento. Tá? Então, agora, só para mostrar um pouquinho então para vocês, a ideia é a gente bater um papo com esse cluster ao vivo e ver o que ele vai contar para a gente.
E aí vocês vão ver, né, que ali quando eu conversei, eu escrevi sem acento, eu escrevi tudo errado, né, escrevi do jeito que eu queria, mas, novamente, esse é o poder que a gente tem de usar o Large Language Model, que ele consegue codificar, ele entende, manda certo, basicamente, para esse cluster que responde para a gente também, né? Então, oi, tudo bem? Sou uma profissional de produto entre 25 e 45. No meu dia a dia, trabalho muito com dados e insights para tomar decisões estratégicas e, por isso, tenho bastante interesse em novas tecnologias que possam tornar nossas pesquisas mais ágeis e eficientes, como as personas sintéticas. A gente está sempre buscando formas de otimizar o nosso tempo e melhorar os resultados, né? E você, como se identifica? Então, aqui a gente segue uma conversa. O que eu acho que é super interessante é que vocês vão ver aqui embaixo também que tem esse botãozinho de anexo. Então, a gente consegue usar imagens para promptar essa persona, né? Então, vamos ver. Quem quer sugerir um site? Alguma coisa para a gente mostrar uma experiência de compra, alguma coisa assim para essa persona? Tem alguém? Pode ser... Qual? Mercado Livre. Então, vamos lá. Então, para facilitar, eu vou tirar um print aqui dessa parte do site. E vou salvar. E vou colocar aqui. Entendi. Parece que você me enviou um print da página do Mercado Livre, com algumas ofertas em destaque, incluindo uma parafusadeira, camisetas, uma maquininha de cartão, tênis e um kit de meias. Também vejo a propaganda do Mercado Livre. Me conta como te chamou a atenção nessa imagem. Você está pensando em comprar algo ou está mostrando ofertas do dia? Estou curioso para saber. Então, novamente, entende o que era o site, o que era o contexto. E quando a gente está falando de gerar consumidores, o que isso é muito interessante, né? Então, a gente pode gerar 3 opções de landing page, por exemplo, né? 3 opções de site, colocar aqui e justamente ver qual que é a jornada que eles preferem, por que eles gostariam de contratar, se eles não entenderam, e literalmente a gente testar coisas antes de precisar colocar no mundo real. Mas você vai falar para mim, pô, Daniel, legal, mas pô, eu não queria fazer isso mesmo à mão, né, e ter todo esse tempo, e testar uma por uma, então o que a gente consegue fazer? Aqui está um exemplo de um teste em escala. Isso aqui a gente conduz, nós mesmos fazemos para o cliente. Tá? Então, vocês vão ver aqui na direita, tudo que está em azul são as perguntas, na esquerda em azul são as perguntas, e na direita em laranja são as respostas. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, nós geramos 600 pessoas pertencentes a um cluster, o cluster 0, dentro de um grupo de uma pesquisa que a gente gerou. Elas tinham que usar um site, né, ver uma interface, então fazer o passo a passo de uma jornada e, basicamente, responder uma pesquisa qualitativa em perguntas, uma entrevista em profundidade, né, que a gente fala, do que elas acharam. Tá? Então, nós fazemos aqui todo esse trabalho, nós geramos tudo isso, nós também analisamos, tá? E, com isso, a gente consegue também entregar diretamente o equivalente a um relatório, né, um relatório, entre aspas, mais normal, mais tradicional, que a gente está acostumado em pesquisa, do qual a gente vai fazer toda a análise, síntese do relatório, os key takeaways, os hábitos, né? Enfim, quem foram as pessoas. Isso aqui já é um output, né? Um entregável que chega basicamente pronto, né, para o cliente, para que ele possa rodar, enfim, na área dele para tomar decisão. E aí, claro que aqui a gente falaria um pouquinho também da coleta orgânica, do que foi, o que aconteceu, os clusters, até chegar aqui nos testes realizados com esse produto com as personas sintéticas. Tá? Então, é isso. Rapidamente, para também não ficar aqui muito tempo fazendo o demo, acho que legal abrir para perguntas, para dúvidas, esse tipo de coisa, para todo mundo poder falar também.